Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus abençoe sua vida, sua casa, dando glória e seu poder, lhe ajudando nas lutas de cada dia, com seu vigor, com sua proteção, abençoando a sua casa, a sua família, retirando tudo que não provém de Deus e provendo aquilo que necessita na sua vida, na sua casa, na sua saúde, na sua família, na vida dos seus filhos e de todos aqueles que você ama. Que o Senhor Jesus já blinda a sua casa, proteja e livre e guarda de todo mal, de toda influência satânica. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar lendo aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 21. Por subtítulo tem a filha de Jairo. A cura de uma mulher. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venha-lhe e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isto antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Glória a Jesus, aleluia. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo está para já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que saiu poder de si mesmo, saíram. Voltou-se à multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta, e diz: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: Aleluia, a filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmãos de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disseram-lhe:
Porque vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam dele, porque ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a menina, o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressadamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então aqui a palavra do Senhor deixa bem claro no livro de Marcos 5, a passagem da filha de Jairo, o que a multidão tenta nos parar, trazendo para os dias da nossa vida. Jairo foi ali em busca da cura da filha dele, para que Jesus fosse lá curar, e de repente já veio outras pessoas com a má notícia, dizendo: não incomode mais o mestre Jairo, porque tua filha já morreu. Aleluia. Mas quando nós cremos em Jesus, o Senhor Jesus, ele pode ressuscitar. Ele pode ressuscitar sonhos, pode ressuscitar projetos, até mesmo aqueles que já foram mortos espiritualmente, fisicamente. Quando o nosso Deus ele dá a ordem, tem que ser cumprida. E a partir daquele momento que Jairo creu, eu creio que lá na cama da menina, o Espírito Santo do Senhor já estava dando vida a ela. E quando o Senhor chegou lá com seus discípulos e a mãe e o pai dentro daquele quarto, o Senhor falou: Talita cumi, levante, menina. Levante e ande. E ela levantou. E ali se fez presente o quanto o Senhor se importa com cada um de mim e de você. Pela presença da filha de Jairo ter ali, naquele momento, se acabado para muitos, mas dentro do nosso Senhor, dentro do coração de Deus, ele já sabia que não tinha morrido, mas que estava dormindo. Como a notícia chegou que ela estava morta. Mas Jesus disse: não temas, Jairo, tua filha dorme. E eu creio que Jairo creu naquele momento, porque a voz do Senhor Jesus, quando ele fala, ele obedece. Quando Jesus fala, ele cumpre. E nós temos que obedecer. O que o Senhor Jesus falar para a nossa vida, nós temos que obedecer, irmãos. Senão nós pagamos um alto preço. Quantas vezes não tem filhos de Jairo, filhas de Jairo aí mortas, dentro de suas próprias casas, mas crendo que quando Jesus chega, Jesus dá vida. Aonde Jesus chegar, ele dá vida nos seus sonhos, nos seus projetos, em tudo o que você não vê saída, no seu relacionamento. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu vou contar para vocês aqui um testemunho muito forte que aconteceu comigo. Há 4 anos atrás eu me desviei da presença do Senhor. E eu, na rebeldia, muitas vezes o Senhor Jesus tinha falado comigo e eu não quis voltar para os caminhos do Senhor. Então, semana passada, irmãos, eu tive que passar por uma depressão forte. Por uma depressão forte dentro da minha casa, a qual eu tive que andar nas ruas como andarilho, sem saber o que estava fazendo. Com espírito maligno incorporou em mim
e não era mais a minha pessoa. Me fazia ver coisas que não estavam acontecendo, enxergar coisas que não acontecia. E quando eu chegava dentro da minha casa, eles entravam na minha casa e falavam comigo. Eles falavam comigo o que estava acontecendo, tudo que eu ia fazer para mim se edificar nas coisas, eles não deixavam, eles tentavam tirar minha atenção em tudo que eu ia fazer. Se era escovar os dentes, eles tentavam tirar minha atenção, gritava num canto, gritava no outro, então era o espírito de depressão que estava ali. Eu passei uma semana, irmãos, desse jeito. E quando o Senhor veio abrir um pouco a minha mente, porque mesmo assim o Espírito Santo do Senhor não nos abandona de vez. Eu tinha um óleo ungido ali, que eu trouxe de São Paulo há 5 anos atrás. Eu tinha um óleo ungido ali e comecei a ungir as portas da minha casa, as janelas, e pedindo para que ele saísse em nome de Jesus, expulsando eles para que ele saísse da minha casa. Eu disse, vocês não têm legalidade para estar aqui dentro da minha casa. Aleluia. E um deles falou para mim, ele disse, nós temos, porque seu filho abriu o portal. Seu filho abriu o portal. Porque meu filho, irmãos, começou a usar drogas dentro de casa. Maconha, cocaína. Então ele abriu o portal. E como eu estava desviada, perdi a atenção também. Alcoólatra. Então o Senhor permitiu que esse espírito de depressão entrasse em mim. Para quê? Para que eu se firmasse novamente na presença do Senhor. E a partir do momento quando eu ungi aqueles ombraus, que eles perderam as forças, que eu comecei a louvar e ouvir a palavra do Senhor novamente, mesmo fraca, mas buscando força no Senhor. E o Senhor Deus enviou a missionária para me ajudar. Eu fui numa festa que eu gosto muito, que é cavalgada de vaqueiros. E Deus usou uma missionária lá. E ela me chamou no canto e falou, volta a fazer a minha obra que tu fazia. Era o dom de louvar e de pregar a palavra do Senhor, como eu estou pregando agora para vocês. E eu creio que daqui para frente o Senhor vai me dar muitas vitórias. E principalmente a libertação dos meus filhos. Principalmente a libertação deles. E eu creio que não é só na minha vida, mas na vida de cada um que vai ouvir esta oração. Ouvir essa pregação e esse clamor. Que uma mãe, quando ela clama pelo filho, ela não só clama pelo dela. Uma mãe que tem sabedoria de Deus, que tem orientação do Espírito Santo, quando ela vai clamar uma oração de joelhos aos pés do Pai, aleluia, ela não lembra só do filho dela, mas daqueles que todos estão na mesma situação que ela se encontra e que os filhos das outras se encontram também. Porque junto com meus filhos, irmão, vem uns 5 ou 6 coleguinhas dele. Todos da mesma idade dele e todos usuários de droga. E desses dias eu parei eles ali na frente e falei, vocês estão jovens, acabando nas drogas. Só que nós já somos mais maduros, irmão, nós sabemos que a luta não é carnal, mas sim espiritual, porque é para nos atingir. Para nos atingir, aí usa quem mais nós amamos. Usa pessoas, esposo, marido, pai, mãe e principalmente nossos filhos, que são herança do Senhor na nossa vida. Então não venha abrir mão do seu filho, não venha abrir mão da sua filha, do seu pai, da sua mãe, que está no mundo perdido. Entregue nas mãos do Senhor e comece você a ficar de joelhos e falar com Jesus. Você a ler a palavra de Deus, que através da sua vida
Eu profetizo em nome de Jesus que seus filhos serão libertos, assim como o meu vai ser liberto. Os meus vai ser liberto. Eu tenho 2 filhos. Só um minuto, Patrick. Tô indo. Então, meus amados, aí faça como Jairo. Mesmo nas lutas, nas perseguições, não duvide. Que assim como Jesus ressuscitou a filha de Jairo naquele momento, era só para curar ela, né? Mas a mulher do fluxo de sangue, ela não desistiu. No meio daquela multidão, ainda ela viu que há esperança para a cura dela também. Então, não dê ouvido a pessoas que queiram desanimar você. Se aquela mulher tivesse dado ouvido à multidão que queria para ela não tinha conseguido a cura dela. Ela não teria conseguido a cura, mas ela persistiu porque ela sabia o que ela estava sofrendo. Ela sabia o processo que ela tinha passado, o que ela estava sofrendo, até chegar até Jesus. Então, que nós viemos passar por esse processo dolorido nas nossas vidas, mas não venha desistir. Venha chegar até Jesus, que Jesus vai fazer. Aleluia, Jesus. E outra coisa que eu quero falar para vocês, irmãos, que assim como Deus me encontrou lá naquela festa para voltar para a casa dele, mesmo desviada, ele também viu aquela missionária. E ela pediu para mim: filha, quando tu tiver em tuas orações, em teus propósitos, ore por mim também, para que Jesus venha me dar força. Porque, irmão, o dom que Jesus te dá, ele não tira, ele não rouba o teu dom. Mesmo que a gente se afaste dos caminhos do Senhor, mas os dons permanecem. Quando ele quer usar, ele vai buscar até dentro de festa, até dentro de biqueira, dentro de prostituição, jogado na rua, na sarjeta. Ele envia os filhos dele a resgatar, a buscar. Não deixe para voltar, irmãos, para passar pelo processo dolorido que eu passei. 5 dias falando com demônios dentro de casa. Quando falava uma coisa, eu olhava, não era nada. Quando eu tentava fazer alguma coisa para distrair minha mente, ocupar minha mente, eles tentavam distrair. 3, 4 do meu lado. Isso não é mentira, irmão. Isso é uma verdade pura. Às vezes eu estava com meu filho aqui dentro de casa. Meu filho não falava nada. Eu falava: o que foi? Ele: não, mãe, não estou falando não. Mas eram outras vozes falando comigo. Quando o meu filho estava dormindo, irmãos, que ele não podia tirar a minha atenção, ele dizia: vamos lá para o quarto do filho dela, que ela tem cuidado. Chegava lá, meu filho estava dormindo, ele dizia: ei, acorde para tu fumar um, para tu cheirar um. Porque é assim, irmãos, quando ele tenta nos atingir, que ele não pode nos atingir, ele atinge nossos filhos, para desviar a minha atenção e desviar a sua. Mas eu profetizo em nome de Jesus, cura, libertação e salvação de alma para o reino de Deus. Porque o Senhor, ele só deixa no cativeiro até o dia que ele quer. Se você não vir pelo bem, você vem pela dor. Ou por o amor, como as pessoas falam, ou por a dor. Mas volta. Porque aquele que tem escolhido, de uma vez que ele aceita Jesus e desce as águas, ele não é mais do mundo. Ele é de Jesus. Agora ele volta para o mundo porque ele quer. Mas na hora que Jesus quer trazer ele de volta para sua casa, ele traz mesmo. Faz assim como eu e como muitos que já fizeram. E eu creio e profetizo que os que estão desviados, que ouvir esse vídeo, essa oração, o Senhor Jesus vai te dar força para te trazer de novo a se firmar nos caminhos do Senhor. No tempo certo ele vai fazer. Senhor, fazer uma oração para nós finalizar. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse momento, Pai.
Te abençoo, Senhor. Te louvo, te exalto, porque só o Senhor é digno de todo louvor, toda honra, toda misericórdia. Senhor, que o Senhor venha, Pai, de encontro a cada um neste momento, Pai, a resgatar a vida, Senhor, a curar, a libertar, a salvar, Senhor Jesus, a nos dar sabedoria a cada dia a te buscar, Senhor. Nos dê força, Senhor. Nos dê sabedoria, obediência, nos ensina a te amar como o Senhor queira. Cumpra teus planos em nossas vidas. Como o Senhor deseja que nós devemos seguir nos teus caminhos, porque nós não sabemos, mas com a tua direção nós chegamos lá, Jesus. E vai de encontro, Pai, com cada filho, com cada filha, com cada homem, cada mulher que está pedindo, Senhor Jesus, libertação, cura, restauração do casamento, pedindo uma resposta tua, Pai, seja em qual área for, meu Deus, que seja alcançada, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis, Senhor, cair em tentação. Livrai-me do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Shalom, fica com Deus, graça e paz. Deus abençoe. E até mais.